Bom, gente, no nosso último bloco de hoje, desse nosso momento de gravação, como eu havia prometido no outro bloco, a gente vai falar sobre propriedade industrial. Mas aqui a gente vai fazer diferente. Eu estava olhando aqui antes de abrir o material, tem mais ou menos 100 e poucos slides, mas deixa eu explicar, se bem que para vocês não vai aparecer em prova de slide, em forma de slide. O pessoal junta, né, para vocês, fica mais organizado de estudar. Mas é isso que eu estou dizendo aqui. Isso aqui, direito empresarial, é um curso inteiro, quase, né, de direito empresarial. A gente aqui mesmo, no SERES, tem um curso só sobre propriedade intelectual como um todo, enfim, com várias horas aulas somente disso. É uma matéria quase à parte. Então, por isso, o que foi que eu fiz? Para ajudá-los, quais são aqueles pontos que não podem faltar no seu estudo? Isso daqui é um roteiro. Eu vou falar dos pontos primordiais, mas no mais, você siga isso daí, estude, que você vai estar tranquilo para fazer qualquer prova, certo? Porque aqui eu tenho que falar, tenho que terminar o assunto, né? Próxima aula a gente já tem que começar um outro assunto diferente, mas dá para a gente guiar vocês de como estudar. Então, mais do que nunca, não deixem de fazer a impressão desse material aqui. Então, a gente vai falar especificamente da propriedade industrial, que é uma das espécies da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, aquilo que vem do intelecto humano, é uma expressão genérica, né? O nosso ordenamento, ele não vai tutelar apenas aquela criação, o trabalho físico, que é muito importante para a vida de todos nós, mas ele vai tutelar também aquilo que está no nosso intelecto. Nesse sentido, propriedade intelectual é compreendida por duas espécies, direitos autorais e propriedade industrial. Claro que direitos autorais a gente não vai falar aqui, né? Isso é muito mais direito civil. Pouco se pede de direitos autorais em concurso, mas o nosso objetivo aqui é a análise da Lei 9279 de 96. De toda maneira, a gente tem que fazer essa separação, porque, em relação aos direitos autorais, vocês têm que saber que, por exemplo, livro, né, música, por mais, tem uma música chiclete tocando agora, uma música, sei lá, vou pensar, estava tentando me lembrar daqui a pouco, eu ia dizer, daquele cantor que morreu, né, de Gabriel Diniz, que foi muito sucesso, mas ele não era o compositor, que era o nome dela é Jennifer. Então, você pode achar até, não gosto dessa música, acho a música de mau gosto e tal, mas não interessa. É gosto, realmente cada um tem o seu, principalmente no tocante à música. É só para a gente fazer a separação que isso é proteção via direitos autorais. Eu falei da história da música de Jennifer, que eu estava lendo um dia desse, né, a história, e justamente o camarada ofereceu para um, ofereceu para outro, ninguém gostou, não achou que era um hit, e de repente, na boca daquele cantor, né, ela se tornou um grande hit, e a pessoa que criou, né, tem a proteção pelos direitos autorais para ganhar dinheiro. Porque, no final das contas, o que se quer aqui é ganhar dinheiro, como quase sempre. Temos, tudo que vamos falar aqui se refere à Lei de Propriedade Industrial. Lembra que eu citei ela há pouco, na parte de marca? Então, tudo que vamos dizer se refere a ela, Lei 9279 de 96. Mas é bom que a gente diga que a gente tem essa previsão do assunto no próprio artigo 5º, inciso 29 da Constituição. Temos a nossa lei específica e é importante também que a gente diga que o Brasil ele é signatário da Convenção de Paris. Ele foi um dos países, quase todos, por sinal, que ratificou o Acordo TRIPS. O que é que isso quer dizer, gente? Em outras palavras, quer dizer que a proteção do que está nessa lei é uma proteção quase que mundial. Diferente da história do nome empresarial que a gente falou. O nome era no Estado, podendo ser no país. A marca ela já nasce com a proteção no país, mas essa proteção pode ser também internacional, assim como a patente. É para isso que o Brasil ele se tornou signatário da Convenção de Paris. Para que, da mesma maneira, uma invenção do exterior esteja protegida aqui, como a invenção nossa, enquanto brasileiro, também esteja protegida no exterior. Para isso, temos um órgão específico aqui no Brasil, uma autarquia federal, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Daqui a gente já chama a atenção que a proteção do que está no INPI já vai em todo o país. Ele é um órgão federal, ele é uma autarquia federal. Gente,
O básico dessa lei, que você precisa saber, é o que está no artigo 2º. O que é que essa lei ela visa proteger? Ela visa proteger a concessão de patente. Patente é documento hábil a proteger invenção e modelo de utilidade. Não se preocupe que eu vou dizer o que é cada uma dessas coisas. Registro é o documento hábil para proteger desenho industrial, design e marca. Então, a primeira coisa, tem que ter cuidado nas nomenclaturas. Ninguém sai por aí dizendo eu patenteei uma marca, não. Nunca existiu patente de marca, existe registro de marca. Então, patente é o documento hábil a proteger invenção e modelo de utilidade. E o certificado de registro vai proteger a criação do design e da marca. Esses dois últimos aqui caem menos em prova de concurso, mas sobre repressão à concorrência desleal até a gente falou na parte de estabelecimento empresarial. Sobre repressão à falsa indicação geográfica, são bem pouquinhos artigos na lei, mas só para vocês saberem, gente. Por exemplo, se eu tenho champanhe, né? Muita gente assim, bebe aquela bebida gasosa com bolinhas, bastante gostosa, né, meninas? Os meninos também, mas eu sei que é uma bebida muito feminina. Diz, isso aqui é um champanhe, né? Não é. Aquilo aqui que a gente produz aqui no Brasil, produz bem, por sinal, aqui em Pernambuco é um polo produtor e tudo mais. Aquilo é um espumante. A gente não pode se utilizar a expressão champanhe. Pronto, aqui sem fazer propaganda, mas né, de origem aí todo mundo sabe, Rio Sol, que é daqui também de Petrolina, de Pernambuco, ele não poderia amanhã vender champanhe em Rio Sol. Porque champanhe, ele estaria cometendo, inclusive, uma conduta criminosa de falsa indicação geográfica. Champanhe é para aquela região da França onde é produzida a bebida. Com métodos de fabricação, tem toda uma explicação. Então, isso é que é falsa repressão geográfica. O que a lei ela quer evitar é essa falsa, o que ela quer evitar é a repressão à falsa indicação geográfica. Você diz assim, cachaça de Minas Gerais, né, que é um dos tipos também de indicação geográfica. Então, eu já tenho mais vontade de tomar aquela cachaça porque é de Minas Gerais. Mas não é um assunto que vem não cobrado em prova de concurso. O que a gente precisa saber é ter uma mínima noção de patente e de registro. Para isso, eu coloquei aqui de maneira separada, primeiro para falarmos de patente, depois para falarmos de registro. Gente, patente é um tipo de documento, a carta patente, que vai proteger alguma coisa completamente nova, como a gente vai ver. E não pense assim, coisas que mudaram o destino da humanidade. Nesse curso de propriedade industrial que eu disse que a gente tem aqui, aí a gente viu isso passo a passo e tudo mais. Já tem umas figuras interessantes que eu botei aqui para vocês, vejam. Se você é muito viciado, isso aqui são patentes no Japão, acho que alguma coisa assim. Você é muito viciado em computador e gosta de deitar assim, existe isso daqui, essa almofadinha. E esse daqui que eu achei um barato, né? Quem usa capacete e tem trapo cabelo grande é um horror. Então o camarada faz um buraquinho aqui, vejam, para passar o cabelo. Então não precisam ser necessariamente coisas que mudaram o destino da humanidade. O que você precisa saber é que a patente é o documento hábil a proteger invenção e modelo de utilidade. A lei não define o que é invenção. Mas eu acho, gente, que o legislador não define o que é invenção porque já é uma expressão muito autodefinível, vamos por assim dizer. Invenção é uma coisa completamente nova. Invenção é algo que ninguém havia pensado, tá? Algo que nem o maior expert na matéria havia pensado. Um remédio para uma doença nova que tenha surgido. Então, é uma invenção. O modelo de utilidade é quando se pega uma invenção já existente e dá a essa invenção uma nova utilidade. Não é mudar a carinha dela, não. É agregar a ela uma nova utilidade que resulte em sua melhoria funcional, no seu uso ou na sua fabricação. Essa parte inicial aqui é dos requisitos. Daqui a pouco eu falo dos requisitos. Então, preste atenção. Uma coisa é a patente do inventor, outra coisa é a patente do criador do modelo de utilidade. Tem um exemplo aqui que eu sempre utilizo em aula, que é o melhor exemplo que eu já achei sobre isso. Deixa o de desenho industrial separado, depois eu volto para ele. Alguém foi lá, inventou um computador fixo. Isso foi uma invenção, foi uma coisa do zero. Alguém foi lá
e fez o computador ser móvel. Isso é um modelo de utilidade em relação à invenção. Então é isso, gente. É agregar a uma coisa que já existe uma nova utilidade. A mesma coisa em relação ao telefone, né? Então o telefone foi criado como algo fixo. Alguém foi lá e criou o telefone como sendo algo móvel, um modelo de utilidade. Primeiro telefone sem fio, né? Depois, muito depois, celular. Mas telefone sem fio, se você é aí da minha época, era uma coisa de rico, né? Tem aquele telefone branco, bonito. Você não podia se afastar da base, bonito, sei lá. Você não podia se afastar da base se não chiava, mas quem era rico tinha telefone sem fio. Então, é você pegar algo que já existe e dar uma nova utilidade. O procedimento de patente no INPI não é uma coisa rápida. Muito pelo contrário, é uma coisa muito demorada. Eu até coloquei aqui, passo a passo, para você ler em casa como é o procedimento de patente. Por isso, a própria pessoa pode fazer, né, a própria empresa até, mas elas preferem até contratar advogados. Existem escritórios de advocacia que são especializados na LPI, porque é realmente uma coisa bastante demorada, gente, bastante demorada. Mas o que é importante para efeito de prova é a gente saber que, para que algo seja patenteável, você tem que mostrar ao INPI que aquele algo é novo, tem que mostrar ao INPI atividade inventiva e tem que mostrar ao INPI que tem aplicação industrial. Esses 3 requisitos são concomitantes. O que é novo? Novo é aquilo que não está compreendido no estado da técnica. Isso é uma coisa nova. Professora, traduza. Vou traduzir para você. É algo que nem o maior expert sobre a matéria havia pensado. Então, o que é que você faz? Para você entender melhor. Quando você vai na entrada, na patente, um passo a passo, você tem que fazer uma pré-consulta no INPI. Então, você tem que verificar, por exemplo, eu criei isso daqui, tá certo? Eu vou patentear, pela primeira vez, eu vou lá dar a entrada no INPI, no passador de slide. Eu vou olhar em todo o registro do INPI, em todos os papéis do INPI, se já tem uma coisa parecida com aquela. Quando eu der entrada no meu pedido, eu já tenho que mostrar que eu mesma já adiantei essa consulta. Estou fazendo um pouco o trabalho do INPI. Mas é isso, gente. Algo novo é algo que ninguém havia pensado. É algo desconhecido do estado da técnica. Tem um exemplo que eu gosto de utilizar sobre isso, porque, como eu disse, a gente pensa muito em coisas que mudaram o destino da humanidade. Né? Remédio. Imagina o quanto o povo morria quando não existia antibiótico. Né? Você levava um corte num pé, você tinha uma gripe forte, você morria, porque não existia antibiótico. Isso é uma coisa que mudou o destino da humanidade. Mas, um dia desse eu li, eu gosto muito dessa parte aqui de propriedade industrial. Eu estava lendo a história do menino, um brasileiro aqui, um menino, 20 e poucos anos, que inventou aquele lacre de abrir biscoito. Sabem o que é que eu estou falando? Você deve estar dizendo, não, não é aquela bobagem que eu estou pensando, é aquela bobagem que você está pensando. Bobagem sim, né? No modo de dizer. Aquela setinha ali de abrir um biscoito. Simplesmente, qual é a intenção de você patentear algo? O que aconteceu com o menino? Quem quiser produzir aquele seu algo vai ter que lhe pagar royalties. E ele havia ficado milionário com aquela criação. Né? Uma coisa que você pensa assim, até certo ponto, boba. Tá? Mas como era antes, para você abrir biscoito? Você brigava com ele, né? Esfaqueava, caia no chão. Pronto. O menino simplesmente cria um lacre. E se você pensar direitinho, hoje não tem mais um biscoito que você encontra no mercado que não tem esse lacre. Então, esse é o requisito da novidade. É o produto, é aquela mercadoria que você está inventando, está desconhecida do estado da técnica. É isso que diz o artigo 11. A invenção e o modelo de utilidade, eles são novos quando não compreendidos no estado da técnica. Que significa, nem o maior expert no assunto havia pensado sobre aquilo. O segundo requisito que a gente vai encontrar aqui, então, o segundo requisito que vamos encontrar é a atividade inventiva, disposta nos artigos 13 e 14. O que é atividade inventiva, gente? É algo que não decorreu de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica. Deixa eu te dizer de outra maneira. Fica mais fácil. Você vai ter que mostrar para o INPI que você trabalhou para aquilo. Que aquilo não foi uma mera obra do acaso, não. Então, eu tenho que levar para o INPI toda a papelada que eu trabalhei para aquilo. Nesse curso que eu estava falando para vocês, eu estava tratando de um exemplo bem interessante. Eu devia até, mas eu acho que não coloquei não aqui. A figurinha que foi levada ao INPI, quando se requereu a patente daquele anel de refrigerante de cerveja, foi cerveja, eu acho que foi a Brahma que deu entrada. Não me lembro ao certo.
Mas assim, sabe aquela coisa assim que você pensa que é boba, simplesmente um lacrezinho? Tudo ali você tem que mostrar o INPI. Então, como é que você demonstra isso? Através de desenhos, através de cálculos, de programas de computador, o que for. Mas aquilo tem que ter tido atividade inventiva. Quer dizer, você trabalhou por aquilo. E o terceiro e último requisito é aplicação industrial. O que quer dizer? Não adianta você ter aquela invenção maravilhosa. Sabe aquelas pessoas que são muito boas na teoria? Como é que você transforma aquilo numa coisa prática? Eu tenho que mostrar ao INPI que no estágio atual da minha ciência, no estágio atual da ciência, aquilo pode ser fabricado. Ah, eu inventei uma máquina maravilhosa, que as mulheres entram nela, meninas, vejam que coisa maravilhosa. E vão sair de lá sem celulite, sem estria, sem varizes, sem nada. Mas para isso, dando um exemplo exagerado, eu preciso pegar água em Marte. Eu não sei nem se Marte tem água. Eu não tenho como pegar água em Marte. Então, eu tenho que mostrar para o INPI que eu não sou uma pessoa boa só na teoria. Né? Na prática, como é que vai se produzir aquilo? Pode ser que seja muito caro se produzir aquilo. Aí não tem problema. Mas tem que ter aplicação industrial. Gente, olha só. No artigo, deixa eu voltar aqui. No artigo 8º, deixa eu mostrar para vocês. Esses são os 3 requisitos. Então, se vocês estão fazendo uma prova que pergunta quais são os requisitos ali da patente, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Se for uma alternativa que traga a cópia do artigo 8º, ok, ela está correta. Mas, afora isso, a patente ela não pode encontrar impedimento. Ela tem que estar desimpedida. Aqui eu coloquei como um 4º requisito. Mas, às vezes, isso vem como um 4º requisito em prova ou não. Tá? É só a forma de você interpretar lá a questão. Mas não pode, por exemplo, ser algo que contraria a moral ou os bons costumes. Não pode ser patenteado todo ou parte de ser vivo. E aqui embaixo tem até a explicaçãozinha. Então, isso é necessário para que você tenha a patente de algo. Artigo 10, coloquei para vocês o que não se considera invenção. Esse artigo ele é longo, mas vale a lida, porque, vejam só, deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. O artigo 18, ele diz coisas que não são patenteáveis. Poderiam até ser, mas, tendo em vista a moral, tendo em vista a lei, a segurança nacional, elas não são patenteáveis, ponto. No artigo 10, o legislador vai dizer, isso aqui não é nem invenção nem modelo de utilidade. Consequentemente, é óbvio que você também não pode patentear. Por exemplo, métodos matemáticos, regras de jogo. Então, observe a diferença. Nesse daqui, as coisas podiam ser patenteadas, mas, por razões outras, do ordenamento jurídico, ele não quer que elas sejam patenteadas. E quem manda é o legislador. Aqui, nem sequer essas coisas são consideradas invenções ou modelos de utilidade. Tá certo? Bom, gente, uma outra coisa que a gente precisa saber decorado, e aí é decorar mesmo, é o prazo de proteção do que a gente está falando. O que está aqui na nossa lei de propriedade industrial, essas proteções aqui contidas, são espécies de bens móveis, tá? A gente está falando aqui de direito de propriedade sobre bens móveis, mas, ao contrário do que acontece com o direito de propriedade imóvel, ou mesmo o direito de propriedade imóvel do Código Civil, que são ilimitados, no sentido de que não tem lapso temporal, né? Eu posso ter uma propriedade para sempre, aqui não pode. Aqui, apesar de serem direitos de propriedade, são direitos de propriedade a serem exercidos num prazo limitado. Inclusive, até a própria indicação que a gente fez do artigo 5º da Constituição vem nesse sentido. E isso costuma ser cobrado em prova, e por isso você tem que dar um jeito de decorar. Vem comigo aqui, para a gente falar disso. E eu vou desenhar um esquema para que você veja como você vai decorar. Eu tenho notado, só fazer uma observação, nesses concursos todos de tabelionato, que a gente tem lidado com bancas diversas e tudo mais, como a gente disse antes, né, lei de propriedade industrial não é um tópico obrigatório, como é, por exemplo, sociedade, título de crédito, mas é um tópico que 80% das provas vão cobrá-lo. E mesmo assim, gente, quando cobram, é um assunto que vem sendo cobrado de uma maneira bem simples, tá? Por isso que eu disse a vocês, eu vou dar o direcionamento do que seja básico. Então, qual é o prazo
para eu explorar o meu direito de propriedade industrial? Eu vou colocar aqui os 4 logo. Desenho industrial, invenção, modelo de utilidade e marca. Vou colocar os 4. Professora, por que você não junta desenho industrial e marca? Eu vou te dizer o porquê. Vou construir aqui. Em primeiro lugar, os prazos de exploração de patente são prazos improrrogáveis. Improrrogáveis. O prazo da patente de invenção, em regra, é de 20 anos e do modelo de utilidade, em regra, é de 15 anos. A partir daqui, a patente cai naquilo que chamamos de domínio público. E aí, quem quiser, pode explorar aquela sua invenção maravilhosa sem lhe pagar mais um tostão de royalties que seja. É o que acontece, gente, aqui, por exemplo, com genéricos, certo? Já o prazo de exploração do desenho industrial e da marca, eles são prazos prorrogáveis. Mas por que eu fiz aqui nessa ordem? Para mostrar a vocês, só para efeito de decoreba mesmo, que esses prazos, eles mudam a cada 5 anos. Deixa eu te explicar. O prazo de proteção do design é de 10 anos, mas seu criador pode pedir 3 prorrogações de 5 anos cada. Então, 10 anos, deixa eu só apagar aqui que eu botei um sinal errado, 10 anos mais 3 pedidos de prorrogação de 5 anos cada. Quer dizer, aqui se atinge um prazo de 25 anos. Olha o que eu fiz para ficar mais fácil de memorizar. 25, 20, 15, eu disse que os prazos mudam há quanto tempo? De 5 em 5 anos. O prazo de marca é o mais curto que tem, é somente 10 anos. Mas, professora, uma marca só pode pertencer a uma empresa por 10 anos? Não, aqui tem um detalhe. É prorrogável infinitamente a proteção da marca. O que a empresa precisa saber é que ela precisa sempre estar pedindo a prorrogação a cada 10 anos. Então, olha só o que a gente disse aqui para você, 25, 20, 15 e 10. E uma outra diferença, vou apagar aqui essa parte do domínio público, tá? Mas da sua anotação você não apague não, só vou apagar para ficar mais fácil de visualizar aqui. Esses 3 prazos iniciais, desenho industrial, invenção e modelo de utilidade, eles contam a partir do depósito no INPI, que demora que só para ser analisado. O prazo de marca conta-se a partir da concessão. Então, no fim das contas, o de marca acaba sendo, sem dúvida, o mais privilegiado de todos. Deixa eu só achar onde eu estava. Bom, gente, como eu disse a vocês, isso aqui é um direcionamento. Aí eu coloquei passo a passo do pedido de patente. Está bem explicado para vocês estudarem em casa, certo? Passo 1, observe, passo 2, 3 e por aí vai. 4, 5, 6, 7, pronto, tá certo? E aqui, outro resumo aqui de patente, extinção de patente, licenciamento da patente, que é uma coisa que a gente chama, na linguagem vulgar, a gente chama de quebra de patente, né? Inclusive, a gente até fala em aula em quebra de patente, quando ocorre o licenciamento compulsório, porque essa expressão é muito conhecida. Mas, tecnicamente falando, a expressão da lei é licenciamento compulsório. Está aí no nosso material, certo? Vou dar aqui algumas observações de desenho industrial. A gente vai ficar devendo marca para outra aula, mas é porque marca eu quero falar de um detalhezinho a mais. Principalmente eu quero compará-la com o nome empresarial. Dos 4, desenho industrial é o que menos aparece em prova, mas também não é por isso que a gente vai deixar de falar dele. O desenho industrial, gente, a gente vai ver que está assegurado no artigo 94. E o que é desenho industrial? Para ele, a própria lei dá a definição. É a forma plástica ornamental de um objeto
ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Então, vê só para a gente entender isso daqui. No design, o que se muda aqui quando se quer... Deixa eu só voltar aqui. No design, o que se quer proteger é o aspecto visual, é o aspecto do embelezamento. Mas vejam, não é o aspecto do embelezamento que decorre do sentido vulgar da coisa, não. Por exemplo, uma cadeira, muito provavelmente, a cadeira que eu tenho na minha casa é igual a cadeira que você tem na sua casa, certo? Deixa eu ver se eu botei uma figurinha aqui da cadeira para vocês, não. Mas fica fácil entender. A cadeira que eu tenho na minha casa, muito provavelmente é a cadeira que você tem na sua casa, eu não sei. Né? Então, aí você não tem um design. Mas, por exemplo, aqui não dá para ver. Tem uma super cadeira muito elaborada aqui. Que sai, não é essa que eu estou sentada, não. Essa aqui é a noção vulgar de cadeira. Mas que sai dos padrões de cadeira que a gente espera. Então, gente, quando aquela pessoa cria aquela coisa que sai, que traz um resultado visual novo, na sua configuração, ela tem a proteção pelo desenho industrial. Às vezes fica meio tênue, sabe? Essa diferença entre o que é resultado vulgar do produto e o que é realmente novo. O INPI é que vai se pronunciar sobre isso. Mas veja um ótimo exemplo. Foi aquele que eu passei e que eu disse para vocês que depois eu voltaria para falar dele. Olha só. Via de regra, em prova, o que vão tentar fazer com você é confundir a sua cabeça entre modelo de utilidade e desenho industrial. Por quê? No modelo de utilidade, eu dou à coisa uma nova utilidade. No desenho industrial, eu mudo o aspecto visual, mas eu não dou uma nova utilidade a uma coisa. Vou te dar um exemplo bem fácil de você entender. Carro. Tem 200 modelos de carro na rua, não tem? Entre todos, só muda o quê? Só muda o desenho industrial, só muda o design. Ninguém tem um carro, por exemplo, voador, certo? Eu acho, né? Que ainda não tem. Tá? No dia que alguém tiver um carro voador, aí é um modelo de utilidade. Mas o desenho industrial, a proteção dos carros da gente. O carro de 40 mil, ele é a mesma coisa do carro de 400 mil. O que muda entre eles é o design. Então, gente, muitas vezes em prova, eles vão tentar pegar vocês com essa diferenciação. Tá? Realmente você tem que ficar atento. Muitas vezes é tênue essa linha. No modelo de utilidade, se agrega uma nova utilidade à coisa. No desenho industrial, só muda o aspecto visual. Só muda o aspecto do embelezamento, que é muito importante e facilita a nossa vida. No mais, vou deixar aqui vocês com os requisitos do desenho industrial. Da mesma maneira, quando não cabe a proteção, do passo a passo, é bem curtinho o desenho industrial, da mesma maneira de patente, vigência e extinção, tá? Jurisprudência e tudo mais, e a gente fica com marca para a próxima aula. Mas só antes de a gente acabar, os tribunais, ainda não vi isso em prova de concurso, mas é uma coisa bem nova, então a gente tem que tratar. Tem uma tese que vem do direito norte-americano agora, que é o trade dress. Como a gente não tem a previsão direta na lei, eu coloquei uma definição de André Santa Cruz, que ele diz assim: aqui, o concorrente ele não imita a marca, ele não imita o desenho industrial propriamente dito, mas ele imita as características ou o modus operandi de realizar um serviço. Gente, essa ideia, como eu disse, ela é importada do direito norte-americano, mas o STJ já vem aplicando para alguns casos. O que é o trade dress? É a roupa que o produto se apresenta. Aqui eu coloquei para vocês essa decisão, que foi a decisão emblemática sobre que deu origem aqui, que deu o pontapé inicial do trade dress em nosso país. E está aqui o exemplo, foi esse aqui. A gente sabe que tem um Shining Box, né? Todo mundo conhece e tudo mais, que tem essa caixinha de entregar comida. É impressionante a quantidade de comida que cabe nessa caixa, né? Você abre, está cheio de coisa. Pronto. Aí veio essa marca, e aqui eu estou falando porque é público e notório esse caso, foi o caso precursor aqui do trade dress, o AI de comida mineira, e tentou também distribuir comida da mesma maneira. Então, foi esse caso que chegou até as instâncias superiores para se dizer, não, tem que tirar esse tipo de roupa da mercadoria aqui, gente. Porque, vejam, é a forma dela ser identificada perante os consumidores, a Shining Box.
Aí nessa decisão tem uma parte até interessante, deixa eu mostrar para vocês. Ele diz assim, ó, uma pizza deverá ser entregue dentro de uma caixa redonda. E não há como privilegiar aquele que fez o primeiro desenho desse material, diferente do produto da autora, que tem um desenho original totalmente novo na área. E por isso, essa segunda aqui teve que tirar. Aqui, a repercussão é cível, tá? A repercussão é de realmente tirar o produto, de indenização, se for o caso, muitas vezes, né, até mesmo da repercussão de concorrência desleal. Só para a gente terminar, tem um que é mais, que foi um outro caso, que chegou, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se tem essa cerveja aqui, né, e essa daqui veio a criar essa marca. Aqui há uma confusão totalmente, gente, visual, certo? A Duvel é a primeira e essa Deuce aqui quis criar e ela teve que retirar o trade dress. E aqui é uma confusão, né, de cerveja no mesmo ramo e tudo mais, você está violando aqui esse direito dela. Então, apesar da gente não ter diretamente essa previsão de proteção do trade dress na nossa legislação, ela vai sendo aplicada em nossos tribunais. Então, como as nossas provas também cobram, né, como vem os tribunais superiores e tudo mais, eu deixei aí para vocês analisarem. Tá certo? Vai ficar faltando um restinho, porque é muita coisa que a gente tem para dizer, mas não tem problema. Marca é uma coisa que a gente precisa tratar de uma maneira mais detalhada e fica basicamente faltando para a próxima aula o artigo. Vão lendo toda a parte de marca já, eu deixei aí para vocês, ó. As marcas mais valiosas do mundo, modo de extinção, como se adquire. E o que eu quero tratar com vocês especificamente são as espécies de marca e como se protege uma marca nesse país. Tá certo? Mas já dá para ir olhando o material, vá dando uma adiantada. Bom, hoje a gente já vai ficando por aqui, já foi coisa demais na sua cabeça. Até a nossa próxima aula.